Eu gosto bastante de falar de fantasmas ou coisas sobrenaturais pela bizarrice que elas representam. Mas vocês aí já estão ligados que a gente não precisa ir tão longe assim para encontrar bizarrices, já que no mundo real, com pessoas vivas, meu Deus do céu, elas conseguem ser pior do que qualquer assombração. E hoje a gente vai falar de um desses casos, um extremamente curioso e nojento, tá? Não é tão nojento assim, mas se você é sensível para alguns assuntos mais escatológicos, termina de almoçar aí primeiro, depois tu volta aqui para assistir esse vídeo. O nosso caso se passa num banheiro do Japão, onde um homem ficou completamente preso nos canos sépticos, os canos onde passa merda. O caso começa dia 24 de fevereiro de 1989, onde um figurão do Japão, o imperador, tinha falecido. Então, em luto, acabou rolando um feriado geral, e esse feriado acabou caindo numa sexta-feira, ou seja, muitas pessoas acabaram emendando sexta, sábado e domingo. Esse foi o caso com uma das pessoas envolvidas nessa treta inteira, que a gente vai chamar aqui de professora só pra simplificar mesmo. Essa professora dava aula numa cidadezinha bem pequena no Japão, e ela era bem querida ali na escola que ela trabalhava, era super gente fina, e ela aproveitou esse feriado prolongado para voltar para casa dos pais dela, já que normalmente ela dormia num dormitório perto da escola. Chegando na casa dos pais dela dia 24, ao invés de voltar para a escola na segunda-feira, dia 27, ela decidiu pegar mais um diazinho de folga e só voltou na terça, dia 28. Tudo certo até aí, trabalhou numa boa e quando tava terminando o expediente dela, ela ia voltar pro dormitório dela com pressa, já que tava nevando, tava bem frio nessa época. Mas antes disso, ela decidiu dar uma passada no banheiro, já que tava frio demais pra ficar saindo e entrando de casa. O banheiro em questão eu só posso definir como rústico, irmão, porque tinha aquelas privadinhas de chão, tá ligado, que você tem que se agachar, e o próprio encanamento do banheiro era só um tubo em formato de U, onde tudo que entrava por um lado ficava acumulando ali embaixo e era retirado à mão no tanque séptico que tava do lado de fora. Só que quando ela chegou ali no banheiro, ela notou um tênis na privada, e aquilo era meio incomum, então ela decidiu ir do lado de fora do banheiro e checar o tanque séptico, aonde ela encontrou pés humanos. Obviamente desesperada, ela chamou por outros professores que chamaram a polícia, só que não tinha muito o que fazer ali, já que o cara que tava ali dentro já tinha ido de base, e ele tava encaixado de um jeito tão desgraçado, mano, que o único jeito de tirar ele dali foi removendo o cano por completo e abrindo ele. Vocês estão vendo aí o esquema de como o cara ficou preso ali dentro, e eu não consigo colocar em palavras o quão claustrofóbico deve ter sido essa experiência, porque a entrada do tanque séptico por onde ele passou tinha apenas 36 centímetros de largura, então era extremamente apertado, mas o cara conseguiu entrar ali sem nem se machucar tanto, ele foi tipo escorregando ali pra dentro. Outro detalhe que deixa as coisas ainda piores é o fato dele ter entrado naquele cano de cabeça, já que não tem espaço pra ele girar lá dentro, então ele teve que entrar de cara ali. O corpo, obviamente já morto, depois de ter sido resgatado, tava curiosamente sem blusa e sem tênis, apesar que um tênis estava no rosto do cara e outro tênis estava bem longe, que a gente já vai falar desse tênis, mas ele tava de calça. O corpo, depois de ser limpo diversas e diversas vezes, foi identificado como o corpo de Noyuki Sugano, de 26 anos, um cara que trabalhava numa usina nuclear próxima daquela cidadezinha, e era um cara, mano, muito bem visto. Todo mundo que citava o nome dele era com elogios, ninguém tava acreditando que aquele tipo de coisa tinha acontecido, ainda mais as teorias de que ele teria entrado ali por conta própria, já que meio que ele tem que ter entrado por conta própria pra acabar na posição que ele tava, já que se ele já tivesse morto antes disso, nunca que o corpo teria se encaixado da maneira que se encaixou. O motivo do Naoki ter feito o que ele fez é um completo mistério. Não existe nada além de teorias sobre o que aconteceu. Teorias essas que eu vou falar aqui pra vocês. Primeiramente, vamos falar da teoria que você aí provavelmente já tá pensando qual que ele fez isso porque ele queria ver ali a professora dele de um jeito meio pervertido. O Naoki e a professora tinham uma relação de amizade, e talvez ele soubesse que aquele banheiro específico era o banheiro que ela estaria usando. Então ele decidiu entrar ali pra ficar dando uma bisoiada na professora, extremamente bizarro. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, já que o Naoki entrou ali quando a escola estava completamente fechada por conta do feriado prolongado, pensando que a professora ia entrar ali naquele banheiro no dia seguinte, a segunda-feira, o que acabou não acontecendo porque ela só voltou a trabalhar na
terça, e esse foi o tempo onde o Nayuki faleceu. O motivo dele ter falecido, inclusive, foi por conta de hipotermia. Mesmo ele tendo ficado dias ali, ele não morreu por conta de um corte que ele fez descendo, ou de fome, não, foi hipotermia, mano, o pior é isso. Essa teoria de ter sido um fetiche não é muito aprovada pelas pessoas que conheciam o Nayuki, já que, pô, todo mundo falava que ele era um cara gente fina e pá, ele não tinha cara dessas bizarrices, o próprio pai dele confirma isso. Mas vamos combinar que se isso fosse algum tipo de desejo reprimido, ninguém ia saber além dele, não é um tipo de coisa que você sai contando pra todo mundo. Mas tem uma coisa que não fecha nessa história, já que se esse fosse o caso, o Nayuki não ia conseguir ver nada estando na posição que ele tava. Não porque ele tava virado pro lado errado, mas pela falta de iluminação daquele banheiro, já que era um bagulho, mano, completamente fudido, e a única fonte de luz que tava vindo ia estar coberta pela professora ali na frente. E pô, mano, se o cara tava motivado o suficiente pra entrar no encanamento e ver esse tipo de coisa, ele realmente não ia ter checado a iluminação do banheiro antes? Nah, eu acho meio difícil. Mas as coisas voltam a ficar estranhas quando a gente vê que o outro sapato que tava faltando no pé do Nayuki foi encontrado do lado do carro dele, metros de distância do banheiro, o que indica que ele já começou a tirar peças de roupa antes mesmo de se aproximar do banheiro, ou seja, ele já tava planejando fazer aquilo. Cara, é bizarro essa história, mano. Teorizam também que isso foi um homicídio planejado pela professora, já que é um pouco suspeito você encontrar um tênis no banheiro e depois você vai checar o tanque séptico. O fato dela ter checado o tanque séptico talvez tenha sido um bagulho planejado pra ela tirar o dela da reta e conseguir não ser incriminada. E uma das teorias finais e mais populares foi que esse ato do Nayuki, na verdade, foi um suicídio que ele cometeu após um incidente no trabalho dele. A usina nuclear que o Nayuki trabalhava estava sendo um ponto de discussão bem grande na época, já que de um lado a gente tinha pessoas vendo aquela usina como um grande avanço e outras pessoas mais preocupadas com o dano que aquilo podia causar no ambiente. Não ajudou muito pro lado das pessoas que queriam manter a usina ali quando um incidente ocorreu pegando fogo em um dos setores da usina, e por mais que eles tentaram tipo abafar o caso para não chegar a público, acabou chegando. E essa pressão foi tanta que um dos supervisores desse setor acabou cometendo suicídio pouco tempo depois, se jogando na frente de um trem. E por muito acaso, pouco tempo depois, o Nayuki é encontrado naquela situação que a gente viu. Mas ainda assim é uma teoria com muitos furos, não parece ser o que aconteceu. O problema desse caso todo é que ele foi arquivado e nunca foram pra frente pra descobrir o que tava rolando ali. E com o passar do tempo, o caso foi sendo esquecido cada vez mais, virando apenas um fato bizarro da internet. Um fato onde um cara acabou nessa posição, dentro de um encanamento, sabe-se lá por que motivo ou por quem. Mas essa, rapaziada, foi a bizarra história do maluco que se prendeu no encanamento. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo mais diferenciado aqui, tá ligado? Eu não falaria que esse é um vídeo de casos criminais, já que não é, eu só gosto de falar de coisa bizarra aqui no canal mesmo. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, trazendo histórias bizonhas da internet. Se vocês quiserem, mano, eu tenho várias aqui, viu? Tem muita coisa pra falar que aconteceu por aí. Bom, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, e a mensagem final que eu quero deixar aqui hoje é: não entre no encanamento do banheiro de lugar nenhum. Pelo menos não sozinhos.